Olá pessoal, este vídeo é para fazer a apresentação de um simulador de circuitos elétricos. Ele é da Universidade do Colorado e você vai encontrar o link desse simulador na descrição desse vídeo. Também tem um link na aula 3 que nós vimos na semana passada. Então vamos ao simulador. Bem, aqui está o link do simulador. Nós temos aqui no canto inferior direito FET, a palavra do software, aqui é onde você vai encontrar o portal do FET, onde você vai ter muitas outras simulações. No lado esquerdo aqui do simulador, você vai ter um menu com opções de elementos, com opções de alguns componentes elétricos, tá? Eles são mostrados aqui na forma do seu desenho real, da sua imagem real, e também são mostrados na sua simbologia elétrica, tá? Nós vamos trabalhar aqui com a imagem real dos componentes. Nós temos pilhas, baterias, lâmpadas, resistores, interruptores, nós temos fusíveis, nós temos outra bateria, outra lâmpada para potências maiores, instalações mais energizadas, e nós temos a simulação também que a gente pode fazer com elementos condutores e isolantes de energia, tá bom? É isso. No canto direito, aqui você pode ver que você tem ver corrente, onde a gente pode acionar ou não a visualização dos elétrons ou do sentido convencional da corrente elétrica. Nós podemos mostrar as etiquetas com o nome dos elementos e os valores que eles vão assumir. Embaixo nós temos dois equipamentos elétricos de medição, o voltímetro e o amperímetro. Nessa área em azul nós vamos fazer a montagem dos circuitos, tá? Muito bem, vamos então ver quais são os componentes que nós temos aqui à disposição. Nós temos o fio. Esse fio ele já mostra os elétrons dentro dele. Nós temos dois contatos do fio, aqui olha, em círculo vermelho. Nós podemos ampliar, mudar de posição, qualquer um dos contatos a gente pode mover. Podemos mover ele como um todo, certo? Pegando pelo meio dele. Ok? Nós temos também outro componente aqui, que é a pilha ou bateria. No caso já está mostrando 9 volts, ela também tem dois polos de ligação. Clicamos em cima dela e nós temos aqui a barra de tensão de controle, ela vai de 0 volts até 120 volts, essa bateria. Este botão inverte a posição de ligação dela. Nós temos uma lâmpada. Esta lâmpada ela também tem os seus polos e o seu filamento. Aqui os elétrons são mostrados aqui passando pelo filamento da lâmpada. Nós temos ela aqui com valor de 10 ohms. Aqui esse símbolo é de resistência, que na aula 4 nós vamos trabalhar e conhecer a resistência elétrica. Ela também tem uma barra de comando aqui de controle, que vai de 0 a 120 ohms. Neste ícone amarelo aqui com a lixeira nós apagamos o elemento, então vou colocar ela aqui novamente. Nós temos resistores, que vamos ver o funcionamento deles na nossa próxima aula. Nós temos interruptor para poder fechar o circuito. Podemos observar aqui na etiqueta dele que ele está com esse símbolo de infinito, ohm. Então ele está com a resistência infinita aberta, não passa elétron por ele dessa forma. Para ligar o circuito a gente clica e ele fecha, então a resistência vai a 0. Teoricamente a resistência do interruptor na hora que você liga ele é 0, mas na prática ela tem uma resistência de contato. O que mais que nós temos aqui? Vamos a outro menu. Nós temos mais fio, temos um fusível. O fusível trabalha com limitador, como limitador de corrente. Veja, ele tem uma resistência também de 15 miliohms. Está aqui o submúltiplo do ohm. Nós temos outra bateria. Nesse caso aqui, essa bateria ela vai de 100 volts a 100 mil volts.
nós temos outra lâmpada, que também ela é para circuitos maiores, ela vai de 100 ohms a 10.000 ohms. Temos outro resistor, que também vai de 100 ohms a 10.000 ohms. Nós temos a representação do dinheiro aqui, que tem uma resistência de 1 bilhão de ohms. Temos um clipe de papel com 0 ohm. Uma moeda também de 0 ohm. E uma borracha, que tem também aqui 1 bilhão de ohms. Então são esses os elementos que nós temos para trabalhar nesse circuito. Temos aqui também uma mão humana, que está representada aqui por 100.000 ohms, mas isso aqui está errado, tá? Uma mão humana não tem 100.000 ohms. O corpo humano tem 1.000 ohms em média de resistência elétrica. Temos um cão também aqui que tem 100.000 ohms. Está errado também esse valor aqui de 100.000 ohms, deve ser só para efeito didático aí, para ensino. E temos um lápis que tem 25 ohms, tá? Então são esses os componentes que nós temos para trabalhar nas nossas práticas aqui. Nós vamos fazer essa prática e após a aula número 4 nós vamos fazer uma outra prática também. Esse botão aqui do canto inferior direito, ele serve para limpar a área de trabalho. Vamos falar aqui agora do voltímetro. Nós temos aqui o voltímetro, temos a ponta do voltímetro aqui de prova vermelha para ligar no positivo ou fase. Quando é corrente contínua, chamamos positivo. Quando é corrente alternada, nós chamamos de fase. E temos a ponta preta para trabalhar também, colocá-la no menos da bateria, no negativo, ou no polo neutro da corrente alternada. Temos o amperímetro com 2 ligações, tá? Em que ele vai marcar a corrente elétrica que está passando no circuito. Só um detalhe, o voltímetro é ligado em paralelo com os componentes. Por exemplo, na bateria eu ligo o polo, a pinça preta no polo negativo e a pinça vermelha no polo positivo, e ele vai marcar a tensão da bateria. Se eu inverter, ele também marca a tensão da bateria, só que com um sinal de menos, que indica que nós estamos fazendo uma medição invertida. O amperímetro não tem esse problema, você pode ligar de uma forma ou de outra que ele vai indicar a corrente que está passando. Vamos então fazer a montagem de um circuito para vermos a corrente elétrica no seu sentido real, no seu sentido convencional, fazer algumas medições com o voltímetro e com o amperímetro. Vamos precisar aqui de alguns componentes: uma bateria, uma lâmpada para indicar a passagem da corrente, um interruptor para desligar e ligar a corrente elétrica e os fios para as conexões. Vamos ligar aqui todas as conexões. Observe que os elementos têm esses dois círculos em vermelho tracejado. São essas as conexões que a gente tem que fazer. Vou colocar mais um pedaço de fio aqui. Colocar um pedaço de fio aqui na bateria. E vamos fechar o circuito aqui com... Pronto, temos o circuito completo. Podemos observar aqui que os elétrons são mostrados e estão parados. Eles não estão em movimento porque eu tenho o circuito aberto. O interruptor é um elemento que faz o controle, a manobra de circuitos, tá? Assim como também o disjuntor. Nós temos aqui a nossa bateria e vamos ligar agora o interruptor e ver o que acontece com a circulação da corrente. Nós temos a corrente circulando com uma velocidade baixa. Essa velocidade baixa
Essa velocidade baixa nos indica não que a corrente circule devagar, mas que está circulando pouca corrente. Esse aqui é um circuito didático. Na prática, a corrente circula com uma velocidade bastante alta. Vocês podem observar também que quando eu fecho o circuito, todos os elétrons se movem ao mesmo tempo, tanto do início do condutor quanto do final do condutor. Podemos fazer uma análise também aqui bem interessante. Os cabos conectados no polo negativo da bateria fazem um único ponto de contato, tá? Então, a DDP que tem aqui na parte inferior da bateria, no negativo, também é a mesma que tem no outro extremo do cabo. Aqui no polo positivo é a mesma coisa. O condutor está conectado ao polo positivo da bateria, o outro extremo do condutor está com carga elétrica igual. Isso ocorre porque os condutores têm uma resistência muito pequena, praticamente zero, sendo que, na verdade, eles têm uma pequena resistência que no dia a dia, na utilização do circuito, essa resistência é relativamente insignificante. No entanto, ela é muito importante quando a gente vai fazer cálculos de corrente de curto-circuito. Aí a resistência do condutor ela é muito importante na hora da proteção e na hora do cálculo para fazer uma boa proteção do circuito, tá? Então vamos ligar aqui o circuito, vamos conectar aqui uma fonte de tensão. A fonte de tensão, a pinça preta eu conecto aqui no negativo, a pinça vermelha eu conecto aqui no positivo e eu já tenho a leitura da tensão no visor do voltímetro. Eu vou clicar aqui para abrir a barra de controle da bateria, né, que isso é didático, a bateria não tem isso. Vou botar aqui 0 volts, você observa que sem pressão elétrica, observa que sem DDP não há circulação de corrente elétrica. Quando eu aumento a DDP, eu tenho a circulação de corrente elétrica, quer dizer, eu tenho uma diferença de potencial entre o polo negativo da bateria e o polo positivo da bateria. Os elétrons irão circular pelos condutores, que tem resistência praticamente zero, pelo filamento da lâmpada, que já tem uma resistência boa, percorrem a lâmpada e voltam através do outro condutor, até o polo positivo da bateria. Vamos botar aqui o sentido convencional da corrente elétrica. Observe que a corrente elétrica, então, flui por todo o circuito. A gente chama isso de malha. Temos aí uma malha fechada. Quando eu desligo aqui, eu tenho uma malha aberta. Não há circulação de elétrons na malha quando ela está aberta. Vou colocar aqui os valores das resistências. O interruptor mostra aqui que está com a resistência infinita, porque ele está desconectado. Se eu conectar, a resistência dele vai a zero. Então ele permite a passagem da corrente elétrica. Por isso que é um elemento de controle e manobra de circuitos elétricos. Tanto faz o circuito estar ligado quanto o circuito está desligado para eu medir o valor da tensão da DDP na bateria. Veja, o desligado está com 53 volts, ligado continua com 53 volts nos polos da bateria. Se eu ampliar ou reduzir, o voltímetro vai mostrar para mim o que instantaneamente está acontecendo nos polos da bateria. A gente chama isso de medir tensão em cima da bateria. Eu vou medir tensão agora em cima da lâmpada. Eu vou botar aqui, ó, este ponto da lâmpada, a parte inferior, está conectada via condutores e interruptores ao polo positivo da bateria. Este ponto da lâmpada é o mesmo ponto do polo positivo da bateria. Isso é importante que vocês entendam. O fio é apenas uma ligação elétrica. É como se eu tivesse a lâmpada ligada direto no polo da bateria. Então vamos aqui voltar ela para o local. O fio apenas vai fazer a conexão do polo da lâmpada com o polo positivo da bateria. Como ele não tem uma resistência, ela é considerada praticamente zero, então não há aqui uma DDP em cima dos fios. Veja, eu vou colocar DDP, o voltímetro para medir a DDP de um polo ao outro do fio. Não existe DDP no fio. Tá? Vou colocar nesse outro polo aqui, nesse outro ponto da conexão, e vou colocar na outra conexão da lâmpada. Eu estou medindo na mesma
na mesma fiação, tá vendo? Ó, o mesmo fio que pega no negativo da bateria, pega do lado em que o negativo está ligado à lâmpada. Agora, do outro lado do filamento, como o filamento tem uma resistência de 10 ohms, isso faz diferença. Do outro lado do filamento da lâmpada, aí eu já tenho então uma tensão. Essa tensão está em cima da bateria. Veja, esse ponto da conexão é o mesmo desse ponto aqui e é o mesmo desse ponto aqui, né? Eles medem a mesma tensão. Estou medindo tensão em cima da bateria. Vou medir tensão em cima da lâmpada. Vou colocar esta ponta aqui e vou colocar a ponta no outro extremo ali. 37 volts, a mesma tensão da bateria. Deixa eu organizar aqui as pontas do voltímetro para ficar legal. Pronto, assim dá para ver melhor. Como a ligação está invertida, vai marcar aqui menos 37 volts. Então, de um polo da lâmpada ao outro polo da lâmpada, eu tenho DDP. No mesmo polo da lâmpada, eu não tenho DDP. Tá? Então, a lâmpada está ligada em paralelo com a fonte de tensão. Vou desligar agora. Muito bem, eu vou ligar agora o amperímetro para que a gente possa ver o funcionamento dele. Vamos retirar o voltímetro e vamos colocar o amperímetro. O amperímetro, ele tem que participar do circuito, ele tem que estar ligado dentro do circuito. A corrente elétrica tem que passar por dentro dele. Tá? Ele não mede em paralelo, ele mede em série. Se ele está com a corrente passando dentro dele, a mesma corrente que passa dentro dele é a mesma corrente que vai passar no fio e que vai passar na lâmpada. O voltímetro não tem circulação de corrente dentro dele. Ele mede DDP, diferença de potencial. Para fazer essa ligação, então, eu vou desconectar aqui. Vou reduzir o tamanho deste condutor. Vou organizar isso aqui. Vou colocar aqui o voltímetro, desculpa, o amperímetro, pegar outro fio, outro condutor e ligar aqui, ó. Neste momento não tem circulação de corrente. Por quê? Olha aqui, ó, 0 ampere. Por quê? Porque o circuito está desconectado. Então a resistência é infinita aqui na conexão, nos contatos do interruptor, temos uma resistência infinita. Eu vou ligar agora, a resistência vai cair a 0 e vai haver circulação de corrente. A corrente passa por dentro do amperímetro para que ele possa medir. Eu estou medindo aqui, ó, 3,7 amperes. Observe, a corrente passa, né, por dentro da bateria e passa por dentro do amperímetro. Tá bom? Se eu então aumentar a tensão da bateria, eu vou ter uma intensidade maior de corrente elétrica passando no amperímetro, passando no circuito. Como eu já disse, essa velocidade que você vê os elétrons movendo é didática. Ela mostra que eu tenho uma intensidade maior de corrente elétrica, não uma velocidade maior. Se eu inverter os polos aqui, ó, da bateria, se eu trocar, a lâmpada continua a funcionar do mesmo jeito, o amperímetro também continua a funcionar do mesmo jeito, os condutores. Eles não têm uma polaridade certa de ligação, tá? Pode ser ligados em qualquer posição de polos. Vou conectar agora o voltímetro para que possamos ver qual é a DDP em cima do amperímetro. Vou ligar o circuito, eu conecto num polo do amperímetro e conecto no outro polo do amperímetro e me dá uma tensão 0. Porque o amperímetro não se opõe à passagem da corrente elétrica. A lâmpada se opõe, ela tem uma resistência de 10 ohms. A resistência do amperímetro é de praticamente 0 ohms. Olha só, eu vou medir nos polos da lâmpada e eu vou ter a tensão da bateria, 89 volts. Se eu diminuo a tensão da bateria, eu diminuo a tensão em cima da lâmpada. Podemos ver aqui, ó. Se eu aumento a tensão na bateria, aumenta a tensão da lâmpada. E aumentando a tensão, olha, aumenta a corrente, diminuindo a tensão, diminui a corrente. Okay? Vamos verificar então o valor a influência da resistência no circuito. Aqui eu tenho o controle do valor da resistência da lâmpada. De 0 ohms eu tenho um curto-circuito.
é uma intensidade de corrente extremamente alta, o amperímetro nem médio. Provavelmente na vida real, um amperímetro desse queimou. Então vamos medir aqui, aumentar aqui a resistência da lâmpada. Olha, quando eu tenho uma resistência aqui de 14 ohms, eu estou com 2,21 amperes. Quando eu quando eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente passando, 0,33. Então a resistência, ela se opõe à passagem da corrente elétrica, tá? Esse é um conceito que vocês devem se lembrar na próxima aula, quando conversarmos sobre a resistência elétrica. Vamos fazer agora o teste dos materiais condutores e dos materiais isolantes, para verificarmos o que acontece com a corrente elétrica. Eu vou desligar o circuito, vou abrir o circuito aqui, vou colocar deixa eu ver, vamos colocar aqui a lâmpada, não, vamos botar aqui outro elemento, vamos botar aqui o clipe metálico usado para prender papel. Então veja, ele tem uma resistência de 0 ohms. Deixa eu tirar aqui os valores das resistências. Então será que ele tem uma resistência grande ou uma resistência pequena à passagem da corrente elétrica? Quando eu ligo o circuito, a corrente circula por ele. Deixa eu diminuir aqui, a resistência da lâmpada está muito grande, deixa eu diminuir aqui para uma resistência menor. Tá aí, estamos com 11 ohms. E podemos observar que a corrente elétrica passa com facilidade pelo clipe. Ele é metálico, né, e o metal conduz energia elétrica, ele conduz corrente. Então, se eu aumentar a tensão, eu aumento a corrente que passa no circuito. Se eu diminuo a tensão, eu diminuo só a corrente que passa no circuito. Então, deixa eu desligar o circuito e vou trocar agora esse clipe pela moeda. Pronto, vou ligar o circuito, olha, está marcando 0 amperes, vou ligar o circuito. Também ela é uma boa condutora de corrente elétrica. É um metal, é o níquel, né? Deixa eu desligar o circuito e desconectá-la do circuito. Vou colocar agora aqui a borracha. Vamos ligar o circuito e não temos condução de corrente. Deixa eu aumentar a tensão aqui para uma tensão de 120 volts. E continuamos sem ter passagem de corrente elétrica pelo circuito. O amperímetro não mede nada de corrente elétrica. Vamos ver então aqui o valor da tensão em cima da borracha. Olha só que coisa interessante. Vou botar um polo do voltímetro aqui, o outro polo do voltímetro no outro lado e temos 120 volts em cima da borracha. Por que não passa corrente elétrica por ela? Ele é um material isolante. Os elétrons da camada de valência estão fortemente ligados ao átomo. Então, só uma grande DDP consegue fazer com que passe corrente elétrica por ela, certo? Mas aí nós não podemos saber o valor. A gente poderia trocar aqui a fonte da tensão, deixa eu abrir o circuito e testar lá com 100 mil volts. Vamos colocar outra fonte de tensão aqui que é mais forte. Pronto. Vamos ver com quanto ele está. Ele começa com 1000 volts e nós temos aqui, ó, 1000 volts, né, praticamente em cima da, né, temos 1000 volts em cima da borracha. Vamos aumentar então o valor da tensão da fonte. Vamos botar uma fonte mais alta, ó. Vamos aqui para 53 mil volts, nada de corrente, ou a corrente, né, olha só. Corrente é muito pouquinho, o amperímetro mede uma corrente muito pouquinho, 0,13 miliamperes, tá? Aliás, desculpa, 0,13 amperes, 130 miliamperes. Então, eu tenho uma pequena corrente circulando na borracha, insuficiente para fazer a lâmpada acender, tá, pessoal? Então, deixa eu trocar aqui novamente a nossa fonte de tensão, voltar para outra,
Tirar daqui também a borracha. Reconectar aqui o circuito, né? Pronto, o circuito está montado novamente. Vamos verificar aqui agora o cachorro. Vamos conectar o cachorro aqui. Colocar o cachorro aqui e ligar um polo no outro. Qual é a tensão que temos na fonte? 9 volts. Desligar o circuito. Veja, não tem corrente circulando pelo cachorro, nem pelo amperímetro. Eu ligo o circuito, também não tem, porque a tensão é baixa. Na prática, nós temos uma corrente muito pequena circulando pelo cachorro, com esses 9 volts. É uma corrente muito pequena, então não é nem perceptível pelo amperímetro, nem o cachorro sente. Vamos aumentar a tensão aqui em cima dele. Deixa eu desligar o circuito, né, para ficar melhor. Vou botar aqui para 120 volts. Será que ele vai tomar um choque? Vamos olhar se ele vai tomar um choque. Ele achou ruim. Vamos fazer então a repetição. Deixa eu desligar o circuito para ver se ele não ficou só assustado. Opa, deu um curto no cachorro aí, né? Então, o ser humano, ele pode conduzir corrente elétrica, tá? A resistência elétrica de um corpo humano está na faixa de 1000 ohms. Mas isso varia muito. Tem gente que tem uma resistência maior, outros têm uma resistência menor. Depende se você está com a pele úmida, se você está com a pele seca, se você está calçado com calçado de borracha, enfim, depende de uma série de fatores. Depende se você tocou a parte eletrificada com a mão, com a cabeça, com o cotovelo. Isso é muito relativo. Então a resistência elétrica depende do ponto em que você pega, da maneira como você pega. Não dá para a gente ter uma ideia do que é seguro, então é melhor não tocar em nenhuma parte eletrificada. Vamos ver aqui se o lápis conduz a energia elétrica. Também conduz, mas a madeira é isolante. O que está acontecendo aqui? É o grafite do lápis, que ele é condutor, ele é carbono, ele é condutor de energia elétrica, tá? Vamos desligar aqui, vamos tirar o lápis, voltamos aqui para a nossa ligação normal. É isso, pessoal. Então, o voltímetro mede tensão quando ele é ligado em paralelo. Paralelo quer dizer de um polo ao outro do elemento. De um polo ao outro do elemento. Olha, ele mede tensão. Se ele é ligado num elemento de um polo ao outro que não tem resistência elétrica, ele mede 0 volts, tá? Ok? Ele não mede tensão em cima de um amperímetro, porque o amperímetro tem uma resistência muito pequena. Então eu posso medir ele em cima de elementos que tenham resistência, que possuam então uma DDP. Próxima aula a gente vai mostrar um circuito que tenha 2 lâmpadas e nós vamos então ver a diferença de potencial em cima de cada lâmpada. Até a próxima aula, pessoal.